Wesley está de malas prontas para deixar o Flamengo rumo à Inglaterra. O jovem jogador aceitou uma proposta tentadora de um gigante europeu e agora a expectativa gira em torno da oficialização da oferta para o Flamengo. Falas em cifras astronômicas, beirando 219 milhões de reais. Já já a gente volta nesse assunto com mais detalhes, mas também tem novidade boa chegando sobre Matias Vinha. E para completar, tem um papo quente sobre um jogador do West Ham que pode pintar na Gávea. Saudações, nação rubro-negra! É hora de atualizar vocês sobre tudo o que acontece no nosso amado Flamengo, time que carrega com orgulho as cores vermelho e preto e a paixão de milhões. E vamos direto ao que interessa. Ontem pela Libertadores, tivemos uma partida importante acontecendo na Venezuela. A expectativa era de que uma das equipes envolvidas tirasse pontos da outra, mas a realidade foi diferente. O time da casa venceu por 2-1 e com isso assumiu a liderança do grupo, alcançando 11 pontos. Atrás vem o segundo colocado com 8 pontos, seguido pelo Flamengo, que soma 5. E por último, uma equipe que segue zerada. Amanhã o Flamengo entra em campo com uma missão clara: vencer o time de Quito e, se possível, com uma boa margem de gols. Isso porque um triunfo por mais de 2-0 coloca o rubro-negro na vice-liderança do grupo, superando a equipe equatoriana e deixando o time em boa posição para garantir a classificação na última rodada. Caso contrário, qualquer tropeço pode ser fatal. Um empate ainda mantém as esperanças vivas, mas aí a equipe dependeria de uma combinação de resultados, incluindo uma vitória ou empate do time líder contra os atuais segundos colocados. Além disso, será preciso vencer a equipe que ainda não pontuou e, de quebra, fazer saldo de gols para melhorar a situação. É um cenário desafiador, mas nada impossível para o Flamengo, que precisa entender a responsabilidade e jogar com seriedade. Não pode vacilar dentro de casa, pois cada ponto agora é crucial. A situação do grupo é clara líder, com 11 pontos, segundo colocado com 8, Flamengo com 5 e a lanterna 100 pontos. Eu sinceramente esperava que o time da Venezuela deixasse escapar pelo menos um pontinho, mas isso não aconteceu. Mudando um pouco de foco, vamos falar de uma notícia que traz um alento para a torcida. Matias Vinha está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. O lateral já iniciou atividades de aquecimento e em breve deve retomar os treinos com o elenco principal. A previsão é que ele esteja à disposição ainda este mês, podendo integrar a delegação no Super Mundial de Clubes. Ainda não é certeza que ele jogará, mas o simples fato de estar recuperado e pronto para ajudar já é uma excelente notícia. Matias Vinha ficou muito tempo afastado devido a uma séria lesão no joelho sofrida no ano passado. E o clube tem tratado sua recuperação com extrema cautela, sem pressa, para evitar qualquer risco de recaída. Agora, voltando ao assunto que mexe com os bastidores do clube, a venda de Wesley. O Manchester City entrou forte na disputa, apresentou um projeto esportivo ao jogador, que gostou da ideia e aceitou a proposta. Agora falta o City formalizar a oferta ao Flamengo. A expectativa é que a proposta inicial gire em torno de 35 milhões de euros, o que equivale a 219 milhões e 900 mil reais. O Flamengo detém 90% dos direitos econômicos de Wesley, o que renderia aproximadamente 198 milhões de reais aos cofres do clube. A grande pergunta que fica no ar é: vale a pena vender o Wesley antes do Super Mundial? O Manchester City quer contar com o jogador imediatamente, exigindo sua apresentação antes da competição. Apesar de ainda não ter enviado uma proposta oficial ao Flamengo, a tendência é que isso aconteça a qualquer momento. Nos bastidores já se sabe que o Wesley deu sinal verde para a transferência, mas o Flamengo, atento ao mercado, sabe que outras equipes também estão de olho. Manchester United, Inter de Milão e até mesmo o Barcelona monitoram a situação de perto. Com isso, o rubro-negro deve buscar valorizar ainda mais seu ativo. O Flamengo trabalha com a possibilidade de elevar essa negociação para algo em torno de 50 milhões de euros, tentando repetir o sucesso da venda de Vinícius Júnior ao Real Madrid. Na ocasião, o valor fechado foi de 45 milhões de euros, mas com uma cotação mais baixa do euro em relação à atual.
Caso a venda de Wesley se concretize por um valor semelhante, estaríamos falando de cerca de 250 milhões de reais, uma quantia que fortaleceria ainda mais o caixa do clube. E você, torcedor, o que acha? Vale a pena liberar Wesley antes do Super Mundial por esse valor? Essa é uma decisão delicada, pois envolve a análise entre o ganho financeiro e a perda esportiva em um torneio importante. E para fechar mais uma movimentação que está sendo observada de perto, Lucas Paquetá. O jogador está em uma situação delicada na Inglaterra e, segundo informações, o West Ham estaria disposto a negociá-lo por 35 milhões de euros. O Flamengo acompanha atentamente, mas só deve se mexer após o desfecho do julgamento que Paquetá enfrenta no futebol inglês. A decisão deve sair ainda na primeira quinzena de junho. Até lá, a diretoria do Flamengo seguirá monitorando a situação, ciente de que uma oportunidade de repatriar um jogador do nível de Paquetá não pode ser ignorada. O momento é de espera, mas a vigilância continua. O Flamengo segue atento a todas essas movimentações, seja no mercado de transferências ou nas competições em andamento. E já que estamos falando de mercado, não tem como ignorar o tamanho da movimentação que o nome de Lucas Paquetá causa nos bastidores da Gávea. O menino criado no ninho que conquistou a torcida com sua habilidade e entrega está vivendo um momento de incerteza na Europa. O West Ham, ciente da situação delicada envolvendo o julgamento do jogador, começa a se preparar para uma possível venda, enxergando no Flamengo um dos destinos mais prováveis. Mas a diretoria rubro-negra não pretende agir por impulso. O caso ainda está em análise pelas autoridades inglesas e qualquer negociação depende diretamente do desfecho desse processo. A previsão é que tudo seja resolvido até meados de junho, e só a partir daí as conversas podem avançar de fato. O que se sabe é que a ideia de repatriar Paquetá agrada demais ao torcedor e à própria comissão técnica do Flamengo. Trazer um jogador com a qualidade e a identificação que ele tem com o clube seria um reforço de peso, especialmente pensando em competições como o Super Mundial e o restante da temporada. No entanto, além da questão judicial, há também o fator financeiro. Mesmo com a possibilidade de um valor reduzido 35 milhões de euros, não é uma quantia simples de ser desembolsada e o Flamengo precisaria estudar formas de viabilizar essa operação sem comprometer seu planejamento. Enquanto isso, a novela da possível saída de Wesley segue ganhando capítulos. A cada dia surgem novos detalhes e a torcida fica dividida. Por um lado, há quem enxergue a venda como uma oportunidade de ouro para encher os cofres e investir em outros setores do elenco. Por outro, muitos acreditam que perder um jogador promissor às vésperas de um torneio mundial seria um erro estratégico. O Manchester City, por sua vez, parece decidido a contar com Wesley o quanto antes. O projeto apresentado ao jogador foi bastante elogiado, destacando não apenas a oportunidade de atuar em uma das ligas mais competitivas do planeta, mas também o potencial de desenvolvimento dentro de um clube que vem dominando a Europa nos últimos anos. Nos bastidores, o Flamengo mantém a postura de não se precipitar. A diretoria sabe que em negócios desse porte, cada movimento precisa ser calculado. Existe sim a chance de um leilão envolvendo outros clubes interessados, o que poderia elevar consideravelmente o valor final da negociação. E é justamente nisso que o Flamengo aposta maximizar o retorno financeiro sem abrir mão de suas convicções esportivas. Afinal, não se trata apenas de vender um jogador, mas de avaliar o impacto dessa saída no momento mais importante da temporada. E enquanto Wesley analisa seu futuro, o Flamengo segue se preparando para os desafios dentro de campo. O foco imediato está no confronto contra a equipe de Quito, um jogo que pode definir o rumo do time na Libertadores. É vencer ou vencer. O treinador tem trabalhado intensamente para corrigir os erros que levaram a equipe a essa situação delicada na fase de grupos. A cobrança interna é forte e os jogadores sabem que não há mais espaço para vacilos. Cada gol, cada ponto pode ser decisivo. Nesse contexto, a possível volta de Matias Vinha ganha ainda mais importância. A presença de um jogador experiente
Com bagagem internacional e qualidade técnica, pode ser fundamental para dar equilíbrio ao time. Mesmo que ele ainda não esteja 100%, sua simples presença no grupo já é vista como um fator motivacional. O Flamengo tem sido cauteloso com sua recuperação, priorizando o bem-estar do atleta e evitando qualquer risco desnecessário. A meta é tê-lo à disposição no Super Mundial, nem que seja para alguns minutos em campo, oferecendo ao técnico mais uma opção no elenco. Além das questões esportivas, há também o lado emocional. A volta de Vinha representa a superação de um período difícil, um exemplo de perseverança que pode contagiar o grupo em um momento decisivo da temporada. E no futebol sabemos que esses fatores muitas vezes fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso. A torcida, como sempre, se mostra ansiosa e confiante, acreditando que o Flamengo tem todas as condições de reverter a situação na Libertadores e fazer bonito no Mundial. Voltando ao mercado, é importante destacar que o Flamengo não está parado. Além de monitorar nomes como Paquetá, o clube mantém olhos atentos em outras oportunidades. A janela de transferência se aproxima e a diretoria sabe que reforçar o elenco é essencial para brigar em alto nível nas competições que ainda restam. Mas, como sempre, a política será de responsabilidade. O Flamengo tem adotado uma postura de equilíbrio financeiro, buscando contratações pontuais que realmente agreguem valor ao time. E enquanto as negociações seguem nos bastidores o dia a dia, no ninho do urubu, continua a todo vapor. Os treinos têm sido intensos com foco na parte tática e no ajuste das transições ofensivas e defensivas. A comissão técnica tem cobrado mais compactação da equipe e uma maior eficiência na conclusão das jogadas. Sabem que a margem de erro é mínima e que qualquer vacilo pode ser fatal. O objetivo é, claro, vencer os 2 próximos jogos da fase de grupos e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Paralelamente, o planejamento para o Super Mundial já está em andamento. A competição é vista como uma vitrine internacional, uma oportunidade de mostrar a força do Flamengo para o mundo. A diretoria quer chegar forte com um elenco competitivo e preparado para enfrentar os melhores. Por isso, cada detalhe está sendo cuidadosamente analisado, desde a logística até a preparação física dos atletas. E, claro, eventuais reforços que possam chegar a tempo de disputar o torneio. No meio de tudo isso, o torcedor segue fazendo sua parte, apoiando, cobrando e sonhando. Afinal, ser Flamengo é isso, uma mistura de paixão, cobrança e fé inabalável. Independentemente dos desafios, a certeza é de que o clube seguirá lutando por títulos, mantendo viva a chama que move essa nação apaixonada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro? Rapaziada, o futebol brasileiro vive um momento delicado, não só pelas questões esportivas, mas também por comportamentos que muitas vezes ultrapassam os limites da competitividade. O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais e vencedores do país, tem se visto envolvido em um rumor que, se confirmado, poderá abalar ainda mais o ambiente dentro do elenco e sua imagem perante a torcida. Segundo informações que circulam nos bastidores do clube, o meio-campista Gerson, recentemente repatriado do futebol europeu, teria se envolvido em uma briga com um companheiro de equipe durante um treino. O incidente, se de fato acontecer, seria inaceitável e exigiria uma intervenção imediata da diretoria. O incidente teria ocorrido durante uma das sessões de treinamento do Flamengo, onde a intensidade das atividades e a busca pela titularidade muitas vezes geram uma disputa acirrada entre os jogadores. No entanto, a violência, seja verbal ou física, nunca pode ser justificada. Principalmente dentro de um ambiente profissional como o futebol, onde o respeito mútuo e a união do grupo são pilares fundamentais para o sucesso dentro de campo. Gerson, que retornou ao Flamengo em 2023 após uma passagem pelo Olympique de Marseille, sempre foi visto como um dos jogadores de maior qualidade técnica do elenco rubro-negro. Sua chegada ao clube foi celebrada pela torcida, que viu nele uma peça-chave para os planos de conquistas futuras. No entanto,
Comportamentos como este, se confirmados, colocam em risco toda a estrutura do time, afetando diretamente a harmonia do grupo e a confiança mútua entre os atletas. O Flamengo, ciente da gravidade do caso, já está tomando providências. Fontes internas do clube afirmam que a diretoria rubro-negra está ciente do ocorrido e já iniciou uma apuração rigorosa do incidente. A expectativa é de que uma medida disciplinar seja tomada, caso o episódio seja confirmado. Além disso, o clube deve promover uma reunião com os envolvidos para entender os motivos que levaram a tal situação e evitar que casos semelhantes se repitam no futuro. O técnico Jorge Sampaoli, que vem fazendo um trabalho para ajustar o Flamengo após a saída de grandes nomes do elenco, também deverá se posicionar sobre o caso. Sampaoli é conhecido por ser um treinador que preza pela disciplina e pela organização dentro de campo. Para ele, um ambiente saudável e respeitoso é essencial para o sucesso de qualquer equipe. Portanto, é provável que ele se envolva diretamente na solução do problema, buscando restaurar o equilíbrio entre os jogadores e garantir que esse tipo de comportamento não interfira nos planos da equipe para as competições que estão por vir. É importante destacar que a postura de um jogador, tanto dentro quanto fora de campo, reflete diretamente na imagem do clube. Em um time de grande expressão como o Flamengo, que tem a responsabilidade de representar milhões de torcedores, é fundamental que os atletas se comportem de maneira exemplar, não apenas pelo desempenho técnico, mas também pelo respeito à instituição e aos colegas de profissão. A direção do clube, liderada pelo presidente Rodolfo Landim, tem se mostrado firme quando o assunto é disciplina e, se necessário, tomará as medidas cabíveis para preservar a integridade do elenco e os interesses do Flamengo. Em um contexto de futebol altamente competitivo, onde os ânimos ficam à flor da pele, é necessário lembrar que as rivalidades devem se limitar ao jogo e não ultrapassar os limites do respeito mútuo. A torcida do Flamengo, que sempre exige o melhor de seus jogadores, também espera que a conduta fora de campo esteja à altura das expectativas. O caso, por enquanto, ainda está envolto em mistério, mas as autoridades dentro do Flamengo já sabem da seriedade da situação. O clube não pode permitir que incidentes desse tipo se tornem comuns. E certamente a intervenção será necessária para garantir que o ambiente no Flamengo continue a ser um exemplo de profissionalismo e respeito. O futebol, afinal, deve ser um espaço de união, não de divisões internas que prejudicam o coletivo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum. Papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!